Eu não consigo entender o capítulo 3 da Ciência do Direito do Agostinho Ramalho Marques Neto. Onde eu estou? Gersimeno, você é por aqui. O que é que você estava fazendo? Você está na reitoria. Reitoria? Eu não lembro de chegar aqui. Quem é você? Gersimeno, você esqueceu. Eu sou Sócrates. O que é isso aí que você está segurando? Ah, é um livro que eu estou lendo, mas não consigo entender. Mas Gersimeno, eu não posso explicar o que você já sabe. Você lembra do diálogo de Meno e o seu serviçal? Sim, lembro, perdão. Pois então vou lembrar o que está escrito aqui. Venha comigo. É mais difícil, é verdade. Gersimeno, é como eu havia falado para você. Na primeira parte do livro, o autor vai trazer essa relação entre as ciências sociais e as ciências naturais. Inicialmente, ele vai trazer essas diferenças entre elas e depois vai trazer as dificuldades das ciências sociais ser realmente conhecida como ciência de fato. Ciências sociais não são ciências de verdade. Elas não seguem o método científico, nem tem como submeter um objeto à experiência. A sociedade é muito mutável para ser estudada. Gersimeno, muito você se engana por aí, querido. Você acha que o autor traz que a natureza e o social é igual? Não. Então, e o objeto das duas ciências é o mesmo? Não, Sócrates. Então, se eu estudo os astros e os animais, por exemplo, eu vou aplicar exatamente os mesmos procedimentos, ou seja, estudar os astros que estão a milhares de quilômetros de distância, é o mesmo que estudar esse galo aqui, querido? Não, Sócrates. Então, se nem os dois objetos naturais se dão da mesma forma, a ciência social é idêntica à ciência natural? Não, Sócrates. Mas como explica o baixo nível de generalização dos estudos sociais em comparação ao alto da ciência natural? Não devia, pelo menos, isso ser semelhante? Gersimeno, estudar uma montanha que está ali parada há milênios e vai continuar ali parada por mais milênios é o mesmo que estudar a personalidade de um humano, que muda a cada segundo. Você empurra a meninazinha ali, ela já fica com raiva. Não. Então, não concorda que a ciência social é de fato tão ciência quanto a natural, porém totalmente independente? Sim, Sócrates. Vejo a diferença dos objetos e logo dos métodos, mas ainda acho que a ciência natural seja superior. O estudo social está repleto de ideologia. Está equivocado mais uma vez, Gersimeno. No livro, ele fala desse tal de Galileu. Você lembra a sua história? Sim, Galileu foi um cientista do passado e o que ele afirmava é que a Terra girava em torno do Sol, mas uma instituição da época muito forte o fez desistir de suas ideias, sendo que hoje em dia a gente sabe que ele estava certo. Ao contar essa história, percebeu que a ciência natural não está livre de ideologias? Sim, mas mesmo assim, a teoria não tinha uma ideologia e foi imposta por terceiros, mesmo estando correta. Não concorda que esse Galileu, ao discordar do pensamento dessa instituição, não teria sua própria ideologia? Não concorda que, mesmo tendo sido preenchida por ideologias que não necessariamente são dos cientistas, uma teoria social pode ser verdadeira? Tem razão de novo. Ambos cientistas estão impostos a ideologias, mas suas obras não necessariamente. Então são duas coisas separadas que nunca vão se combinar. Olha só, o autor ele cita esse Weber para explicar que nenhum objeto pertence a nenhuma ciência. Todos estudam qualquer objeto conforme a necessidade da pesquisa. Então, se ambas podem compartilhar um mesmo objeto, não concordas
que elas são independentes e complementares? Sim, concordo. Exato, Gessímenos. Depois dessa nossa conversa, a que conclusão chegou? A ciência natural e social, elas são independentes, e qualquer comparação entre elas é inacabável. Mas elas podem muito bem comunicar-se entre si, e de fato engrandecer o conhecimento científico juntas. Muito bem, Gessímenos. Vem comigo que eu vou te explicar a segunda parte do livro. Gessímenos. Na segunda parte do livro, temos primeiramente uma observação sobre o espaço físico. Concordas com essa definição última de que o espaço físico é uma consequência das ações humanas, além de finito, porém ilimitado, e não um plano real infinito sobre onde tudo se ergue? Sim, Sócrates. Então, concorda com essa existência de relações humanas prévias à existência da humanidade? Obviamente não, Sócrates. Então, você acha que a formação do espaço social se dá pela formação das sociedades? Isso. E se o espaço social existe por causa das relações, conforme elas se intensificam, o espaço social cresce? Tal como o espaço físico, ele é finito e ilimitado, pois está em constante expansão. Então, julgando essas intensidades de relações sociais, é possível estabelecer apenas o espaço social? Como assim? Olha só, Gessímenos, eu vou te explicar. As diversas relações sociais se dividem em dimensões de caráter, segundo, por exemplo, econômico, jurídico, político, moral, religioso, científico e artístico. Então, tendo em vista essas diferentes dimensões, todas elas fazem parte de um espaço social? Não, Sócrates. Cada dimensão tem o seu próprio espaço. Então, tomando como base essas explicações de curvatura do espaço trazido pelo autor para o âmbito social, há também essa curvatura no meio social formada pelas relações sociais, onde sociedades mais complexas vão atrair sempre mais relações? Sim, Sócrates. Sociedades mais avançadas tendem a ter problemas mais complexos que exigem sempre novas formas de relação, enquanto os países menos desenvolvidos não necessitam necessariamente passar por isso. Tendo consciência disso, podemos agora conversar sobre as relações sociais em si? Concorda que uma colmeia de abelhas é mais do que suas partes, ou que um formigueiro é mais que suas formigas? Sim, Sócrates. Esses insetos têm funções individuais que colaboram para um todo maior. Então, o trabalho do filósofo e do político são diferentes, mas funcionam juntos como parte de um todo, semelhante às abelhas e às formigas. Sim, Sócrates. Então, chegamos à conclusão de que a sociedade é mais que as partes que a compõem. Ela é maior do que nós. Isso concordo. Então, a sociedade é formada por relações individuais, tendo cada um um objetivo específico. Logo, a sociedade teria um objetivo maior? Então, concorda que se a sociedade é formada por relações individuais, tendo cada um um objetivo específico, logo a sociedade teria um objetivo maior? Sim. Ótimo! Então, você concorda que chegamos a uma conclusão sem muitos problemas? Agora, como conhecemos as características de uma sociedade? Não sei, como? Lembra-se que já conversamos sobre o objetivo e a ciência social? Sim, estou ciente também das diferentes abordagens de diferentes pensadores. Então, sabe que essas respostas virão de suas convicções. Se você for mais empirista, terá que interpretar a sociedade baseada nos objetos. Se você concordar com a dialética, será mais complexo. Interpretar uma série de fatos e não apenas os objetos. Compreendo. Acho que acabamos. E aí, o que você entendeu sobre o que nós conversamos hoje à tarde? Entendi sobre como as ciências sociais funcionam, como elas se dão e seus impactos sociais, suas dificuldades e por que é importante abordá-las para se ter maior compreensão do meio que vivemos. Compreendo também o conceito de espaço e relações sociais. Mas Gessímenos, cadê o galo? Finalmente eu entendi.
Parabéns. 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 Parabéns! Fui libertado.